Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Eduardo Santiago, eu sou cirurgião do aparelho digestivo na cidade de Caxias do Sul. E só um minuto. Então, sou cirurgião do aparelho digestivo, eu moro aqui em Caxias do Sul, né, Rio Grande do Sul. Queria começar agradecendo o convite, né, da Liga Acadêmica de Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica e a Liga Acadêmica da Clínica Médica da Universidade Federal do Sul da Bahia. É um privilégio estar aqui conversando com vocês hoje e de antemão dizer que é uma honra, né, começar aí essa primeira palestra de 3 aí com ilustres colegas que vão estar falando, né, subsequentemente aí, amanhã e depois de amanhã, o Dr. João Paulo, o Dr. Eduardo, colega cirurgião. E um agradecimento também à Brenda, né, que veio conversar comigo e me convidou para dar aula. Bom, pessoal, então, um pouquinho da minha formação, rapidamente, tá? Eu me formei, minha graduação em 2013, então, na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Em 2013 e 2014, eu fiz a residência em cirurgia geral no Hospital de Caridade de Juí. Em 2016 e 2017, eu fiz cirurgia do aparelho digestivo no saudoso Hospital Universitário de Santa Maria. E agora, eu concluí em 2017 e 2018, então, a minha especialização em endoscopia digestiva pela Fundação Rio Grandense de Gastroenterologia. Eu atuo agora, no momento, né, em Caxias do Sul, então, majoritariamente no Hospital Pompeia, onde eu atuo como plantonista do pronto-socorro, numa cidade que é referência para uma região grande aqui do estado, tá? Atuo também no pronto atendimento como plantonista, sobreviso da cirurgia geral, sobreviso da endoscopia e na preceptoria da residência de cirurgia geral. Vamos falar um pouquinho hoje, então, pessoal, sobre as apresentações clínicas do abdômen agudo, né? A gente vai ter uma aula ali sobre a radiologia no abdômen agudo, vamos ouvir depois o tratamento cirúrgico, mas hoje a gente vai ter uma prévia aí, né, no início, uma introdução para esse assunto tão importante aí, né, não só para todos, né, não só para o estudante, para o interno depois, né, para o residente e para o médico, principalmente, né, o médico que vai atuar ali, né, na linha de frente, no pronto-socorro. A gente vai ver bastante isso, pessoal, durante a nossa vida, tá? A gente vai se deparar bastante com isso. Então, qual que é o conceito de abdômen agudo, né? Quando a gente fala abdômen agudo, a gente ouve muito falar abdômen agudo, abdômen agudo. O que é abdômen agudo? Vamos tentar conceituar isso. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês hoje aqui, muitos talvez hesitariam em me dizer o que é abdômen agudo, ou não saberiam muito, até mesmo me dizer, né, o que é abdômen agudo, eu pergunto. Talvez alguém possa me dizer, abdômen agudo é uma dor abdominal aguda, súbita. Não, já está errado. Ela não é aguda, não sempre, pode ser. A gente vai ver que na maioria aí dos casos, né, quando a gente fala de apendicite, por exemplo, apendicite aguda, a dor é aguda? Não. Né? E é o que mais acomete o paciente com abdômen agudo, é o que mais causa abdômen agudo. Então, seria, então, doutor Eduardo, uma dor abdominal que o desfecho vai ser a cirurgia, a gente vai precisar operar o paciente, né? A gente pode ter esse conceito? Também não. Vai ter muitos casos, né? Vários casos, que a gente não vai operar o paciente. O tratamento vai ser totalmente e essencialmente clínico, né? Paciente com uma diverticulite aguda não complicada, o tratamento é clínico. Uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, o tratamento é clínico, né? Então, vamos ver o que é, então, o que quer dizer? Vamos retomar aqui. Abdômen agudo é uma dor abdominal que leva o paciente a procurar atendimento médico e que precisa ser, a decisão precisa ser de forma aguda, a decisão precisa ser aguda. Como assim? A gente precisa tomar uma decisão. O paciente vai para a cirurgia, o tratamento vai ser conservador, vai ser expectante, nós vamos internar, fazer antibiótico, mas precisa de uma decisão. Que se essa decisão não for tomada, vai levar a uma piora do estado clínico do paciente, do estado geral, e levando muitas vezes à morte do paciente, né?
Então, não é aquela dor que vai se resolver sozinha, não é aquela gastroenterite que o paciente vai chegar lá no pronto-socorro, vai chegar com dor abdominal e a gente vai hidratar ele ou dar um remédio, mandar para casa. Não vai se resolver. Então, vamos ver, pessoal. Então, é um abdômen agudo, é aquele que precisa de uma decisão aguda. Tá? A gente precisa de uma decisão aguda. Mas, só um parênteses aqui, né, pessoal. O abdômen agudo, conceitualmente, ele tem uma origem não traumática. Não pode ser um trauma, tá? Aí vocês podem me questionar, bom, mas o paciente que chegou lá no pronto-socorro, o carro bateu nele, né, pechou nele, ele rompeu o baço, lacerou o baço, está com uma hemorragia grande na cavidade. Não é um abdômen agudo hemorrágico? Não. Esse abdômen qual é o mecanismo, então? É um trauma abdominal fechado com laceração ou lesão de víscera maciça, no caso o baço, né, no exemplo que eu dei, e hemorragia intraabdominal. O paciente deve ser operado, mas é outra coisa. Aí o paciente que tomou um tiro, tomou uma facada, perfurou o estômago, não é um abdômen agudo perfurativo? Não, é um trauma abdominal perfurante, tá? Então, arma branca, arma de fogo, que seja, vai ter o suco gástrico na cavidade, vai ter irritação peritoneal, precisa de cirurgia, mas é trauma, né, pessoal? Então, vamos lembrar de umas coisinhas aqui. Não sei se vocês lembram lá, né, lá na embriologia, os alunos que estão mais no início aí vão recordar com certeza, a gente tem o intestino anterior, médio e o intestino posterior. Por que isso vai ser importante? Vamos só ver aqui, ó, o que faz parte do intestino anterior, então. O esôfago, o estômago, o duodeno proximal, a parte proximal do duodeno, então, né, o fígado, a vesícula e o pâncreas. E do intestino médio? Duodeno distal, o jejum, o ilho, o seco, o apêndice, o cólon ascendente e 2/3 proximais do cólon transverso. E do intestino posterior? A gente tem, então, o terço distal do cólon transverso, o cólon descendente, o cólon esquerdo, o sigmoide, o reto e o ânus. Cada uma dessas regiões, pessoal, e a gente vê aqui, ó, cada uma dessas regiões, ela vai receber a aferência da dor. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por que eu puxei isso? A aferência da dor vai ser o corpo, né? O corpo do neurônio vai estar lá nesse gânglio, ou no gânglio celíaco, ou no gânglio mesentérico superior, ou no gânglio mesentérico inferior, cada um respectivamente naquela ordem que a gente falou. Então, o gânglio celíaco fica ali no tronco celíaco, vocês lembram disso, né? A gente tem os 3 ramos do gânglio do tronco celíaco, né? A hepática comum, gástrica esquerda, a esplênica. E a gente tem aqui, ó, na raiz, lá onde sai da mesentérica superior, sai da aorta, logo acima o gânglio da mesentérico superior, e aqui na mesentérica inferior, o gânglio mesentérico inferior. Então a gente vai precisar definir isso, pessoal. O que é dor abdominal visceral? O que é uma dor somática parietal? O que é uma dor referida? A gente vai precisar conceituar isso para a gente poder chegar lá na frente e fazer uma anamnese boa e entender o que está acontecendo clinicamente com o paciente, né? Para a gente montar o nosso raciocínio clínico, a gente precisa ter em mente esses conceitos, tá? Então vamos falar rapidamente aqui sobre isso, pessoal. Não quero tomar o tempo, a gente tem bastante coisa para falar logo adiante, mas vamos lembrar como é que é a aferência da dor, né? Como é que é a aferência da dor visceral? Então a dor vem, o impulso vem, a gente tem o neurônio ali no gânglio, né? Celíaco, ou mesentérico superior ou inferior, ele vai entrar pelo corno dorsal, atravessar para o outro lado, né? A gente vê aqui, ó, faz a sinapse no segundo neurônio, cruza e sobe então pelo trato espinotalâmico anterolateral, onde ele vai fazer a sinapse no terceiro neurônio lá no tálamo e depois vai para o quarto neurônio lá no córtex, né? Aí a gente vai conscientizar a dor, vocês lembram disso, tá? Então essa é a aferência da dor visceral, no caso vindo ali pelo corno dorsal depois de passar do gânglio, e a dor somática que está lá no núcleo, no músculo. Essa aferência da dor então vai ser pela cadeia paravertebral ali, né? O gânglio vai estar lá, o neurônio, primeiro neurônio no caso. Então a dor visceral ela é mal definida.
a gente tem os nossos receptores nas vísceras, eles são sensíveis a um estímulo, é o estiramento, a distensão. Então, nas vísceras ocas, né, a distensão provoca a dor maior. E nos órgãos, nas vísceras maciças, a gente tem as cápsulas, né, a cápsula do rim, a cápsula do fígado, do baço. Então, alguma coisa que torne esse órgão edemaciado ou que ele venha distender essa cápsula vai dar essa sensação de dor. Mas essa dor ela é conduzida por fibra C, vocês lembram disso? Elas são amielínicas. Então, o impulso ele vai direto, ele é uma fibra mais lenta, né? Ela está lá no peritônio, está nas vísceras, no mesentérico, enfim. E está muito associado aos sintomas autonômicos, pelo que a gente já viu antes. O sistema nervoso autonômico está diretamente ligado, né? Faz o mesmo caminho, o gânglio é o mesmo. Tá? A gente vê ali mais uma figura, né? Ele segue a distribuição do sistema nervoso autonômico, gânglio celíaco, mesentérico superior e inferior. Tá? Essa então é a dor visceral, né, pessoal? Qual que é a dor somática ou parietal? A dor somática ou parietal são fibras A, né? Ela está principalmente ali, os nossos receptores, na pele e no músculo. Onde é que tem a gente tem a parede abdominal, né? O peritônio parietal, ele já tem o músculo ali, está inervado, né? Então tem fibras A mielinizadas, o estímulo vai em saltos, lembram disso? Só que a dor, ela vai vir pelos nervos espinhais somáticos sensoriais que estão lá na cadeia paravertebral e o estímulo vai passar pelo mesmo lugar. Vocês lembram disso? Como aquele slide anterior, ó, passou depois que ele cruzou aqui, a via é a mesma, né? A via da aferência da dor. E essa dor, ela corresponde ao dermátomo na topografia que está ali o estímulo, né? Da musculatura em si. Tá? Então, é um estímulo rápido, a gente localiza ele, né? Bem diferente, então, a dor parietal. E o que é a dor referida? É uma confusão que acontece entre a dor somática parietal e a dor visceral, né? Como aquelas estruturas lá no embrião, elas estavam muito próximas, depois ele começa a crescer, elas se distanciam, o dermátomo correspondente é aquele, mas o gânglio está em outro lugar, que vem a aferência. Então, quando entra ali o segundo neurônio, dá uma confusão nesse estímulo, né? Então, a gente vai referir a dor. A dor, às vezes, o paciente tem dor ali na região do hipocôndrio direito, ali no rebordo costal, ali, vai referir a dor no ombro, né? Por isso que a gente falou até agora. Pessoal, então vamos começar aqui a aula rapidamente, tá? A gente precisa tomar uma decisão, né? Eu frisei bastante isso lá no início, né? Que eu falei, a dor aguda é uma dor que a gente precisa tomar uma decisão aguda, né? E essa decisão ela é baseada no quê? No que a gente vai decidir? A gente vai precisar de alguns exames laboratoriais, talvez, né? Talvez eles nos ajudem e ajudam. O exame de imagem que amanhã o Dr. João Paulo vai falar ali, né, com toda a propriedade, são excelentes, tem exames aí ótimos, né, para nos ajudar a definir um diagnóstico. Mas, pessoal, assim, principalmente, né, vamos lembrar da semiologia, o exame físico e principalmente a anamnese, né, gente? A anamnese é a chave para a gente chegar no diagnóstico. No abdômen agudo não é diferente. A dor, então, é o principal item na avaliação do paciente, né? Como é que é essa dor? Né? Essa dor começou há quanto tempo? Começou a doer a semana passada, o abdômen do paciente? É abdômen agudo, né? O paciente diz a hora que começou, não, a dor começou, doutor, agora faz 16 minutos. Né? Isso é uma coisa, às vezes marca o paciente, diz a hora, isso é importante, é um dado importante. A dor começou ontem, mas ela era assim, né? Ela passou para cá, aumentou a intensidade, é uma dor 10 de 10, é a pior dor que tu já sentiu, né? O que são os fatores agravantes e os fatores aliviadores, né? Lá na úlcera, a gente vai falar depois de úlcera perfurada, a úlcera lá no estômago, o paciente come, a dor piora, né? Suco gástrico dentro da cavidade. Na úlcera do duodenal, o paciente come, a dor melhora. Na pancreatite, o paciente come, a dor piora. Quais são os fatores, então, que agravam a dor, que aliviam?
O paciente tem algum sintoma associado, está tendo vômito, está tendo sintomas autonômicos, né? Teve febre. E qual é a história médica pregressa? Esse paciente é uma mulher, tem idade fértil, ela pode estar grávida. Esse paciente tem alguma arritmia, né? A gente vai ver lá, ele tem história de cirurgia prévia. Então, isso são coisas importantíssimas, né, pessoal? Isso assim, é o ABC, é o básico. Não sei se vocês vão ver logo adiante aí quão importante é na caracterização. Como é que é o exame físico do paciente? Como é que deve ser o exame físico? Ele tem que ser completo, né? O paciente, a gente não pode visar só o abdômen. Então, quando é que começa o exame físico no paciente? Quando ele pisou, quando ele apareceu na frente de vocês, pisou dentro do pronto-socorro, tu botou o olho nele, o paciente está pálido, né? O paciente está vomitando, ele está rindo, né? Como é que ele está? Ectoscopia, então, né, pessoal? Faces de dor, o paciente está adquirindo uma posição antálgica, ele está gesticulando, ele está apontando para algum lugar, o paciente está taquicárdico, está taquipneico, né? Qual é a temperatura? Ele teve febre? Isso, exame físico, né, gente? A ausculta abdominal, né? O paciente tem ruído peristáltico? Ele não tem? Esses ruídos estão aumentados? São ruídos metálicos? Né? Aquele ruído de luta, né? Na obstrução. Tem algum sopro? A gente pode suspeitar de algum aneurisma, né? E a percussão, pessoal? Ele tem dor aumentada a percussão? Vocês lembram do sinal de Dunphy? Agora a gente vai falar de alguns epônimos, né? Eu sei que vocês gostam. O paciente tem sinal de Dunphy? O que é o sinal de Dunphy? Alguém lembra? É a dor, a percussão no ponto de McBurney, tá? Ou a pressão no ponto de McBurney pede para o paciente tossir, ele teve dor, é um sinal de peritonite. Só para lembrar que o ponto de McBurney, então, a gente traça uma linha da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca anterosuperior. Divide em 3, o encontro do terço médio com o terço distal é o ponto de McBurney. Sinal de Joubert, né? O que é o sinal de Joubert? É a perda da maciez hepática. Percutiu ali no hipocôndrio superior, tem som timpânico, né? Nos remete, deve nos fazer pensar em pinhão peritônio. O Dr. João Paulo amanhã vai falar do sinal de Chilaidite, né? Vocês lembram? Quando uma alça do cólon se interpõe ali entre a parede do hipocôndrio direito e o fígado, dando esse falso sinal ali, né, de timpanismo, né? Então, ficar atento a isso. O sinal de Piparotti. O que é o sinal de Piparotti? É a percussão do flanco e a gente colocar a mão no outro flanco e sentir a onda, né? A gente deve pensar em ascite. A gente consegue aumentar a sensibilidade do exame pedindo para o paciente colocar a mão no epigastro, né? E a gente percutir. Por que coloca a mão no epigastro? Colocando a mão no epigastro, a gente vai impedir que essa onda se transmita pela parede abdominal. Então, a gente vai saber que aquela onda foi transmitida pelo líquido que está lá dentro. Sinal de Giordano, dor na região lombar, a punho percussão, né? A gente tem que pensar no acometimento inflamatório do rim, uma pielonefrite, e a palpação. A gente tem que perceber, o paciente tem defesa quando a gente começa a palpar, onde é que dói? Isso é importante. Avaliar a presença de massas já na palpação profunda, né? Paciente com diverticulite aguda, tem o epíplon, vai lá e tampona aquela região, aquela parte inflamatória ali que está se instalando, né? Faz um plastrão na fossa ilíaca esquerda. Então a gente já tem que pensar. O paciente tem uma massa palpável, pode ser um tumor, né? Pode ser um tumor sigmoide no cólon, ou pode ser um inflamatório, e aí a gente tem que correlacionar com a anamnese. O sinal de Murphy, o que é? É a dor, a palpação do hipocôndrio direito? Não, né, pessoal? É a interrupção da inspiração profunda, a palpação do hipocôndrio direito. O que acontece? Tu vai ali, apertou no hipocôndrio direito, pede para o paciente respirar fundo. Ele respira, o diafragma sobe, o fígado sobe, a vesícula pressiona contra a mão do examinador. O paciente interrompe a inspiração, tá? Então, esse é o sinal de Murphy.
altamente sugestivo de colicistite. A gente vai ver aí pelo menos 60% daí dos pacientes, então a maioria, né, tem um sinal de Murphy na colicistite. Sinal de Bloomberg, bem conhecido aí, né, é o sinal de peritonite. É a dor, a descompressão brusca do ponto de McBurney. E o sinal de Hobson. O sinal de Hobson é a dor na fossa ilíaca direita, a palpação profunda da fossa ilíaca ou do flanco esquerdo. A gente vai empurrar o gás e o líquido que está dentro do cólon, vai ser transmitido, vai voltar lá pelo cólon transverso e lá no seco vai distender o seco e o apêndice, então, né, a gente tem aquela dor ali, né, o apêndice encosta no peritônio, empurra o apêndice, mexe com ele, vai dar dor. Esse é o sinal de Hobson, então sugestivo de apendicite. O sinal do psoas, vocês lembram? O sinal do psoas, o paciente deve ficar em decúbito lateral esquerdo. A gente vai fazer uma hiperextensão da coxa, né? E o paciente vai ter dor. Isso é para um apêndice que está lá no reto peritônio, né? Lembram daquele músculo psoas que passa lá atrás? O apêndice está ali, então faz uma psoite. A gente estende ali, dá a dor ali, então o sinal do psoas, o sinal do obturador. O paciente fica em decúbito dorsal, a gente flexiona a coxa e gira, né, internamente o quadril, né? Isso é para um abdômen que está mais, para um apêndice que está mais pélvico, né? Está lá no obturador, o músculo obturador lá embaixo. Quais são, então, agora vamos começar, pessoal, a falar aqui, ó. Didaticamente, a gente divide o abdômen agudo em 5, tá? 5. Inflamatório, obstrutivo, perfurativo, o vascular e o hemorrágico, tá? Vamos começar a falar deles, então. O abdômen agudo inflamatório, tá? É o que a gente vai ver com maior frequência, tá? É o que é mais frequente, a gente vai encontrar mais, tem coisa para falar dele. Como é que é a dor no abdômen agudo inflamatório? Via de regra, a dor inicia como uma dor visceral. A gente falou sobre isso, você sabe. Então, o que que é? O que que é a dor visceral? Lembra que tem os sinais autonômicos pela via? O paciente pode ter náusea, vômito, e não é uma dor ainda, porque o estímulo ainda não é rápido. É aquele desconforto, o paciente tem uma sensação, parece que comeu algo estragado, né? Mas tem exceção no abdômen agudo inflamatório, quanto essa dor iniciar sendo visceral. A gente vai ver mais adiante que na pancreatite não é bem assim, tá? E na maioria das vezes vai ter febre, né? Sinais inflamatórios, né? O paciente vai ter febre. Na apendicite aguda, então. Apendicite aguda, pessoal, você sabe, né? A gente vê isso aí com uma frequência absurda, né? 7% da população ocidental no mundo vai ter apendicite, tá? 25% das causas de procura aí de pronto-socorro, né? Por parte de pacientes com menos de 60 anos é devido à apendicite. É a doença do adulto jovem, tá? O paciente tem entre 15 e 30 anos, a maior prevalência é essa, tá? Mas é uma doença que pode dar desde a criança até o idoso, né? Pode dar desde a criança bem jovem até o paciente com 90 anos pode ter apendicite. E como é que funciona a apendicite? Vocês já sabem, né? Mas vamos retomar aqui, que é a obstrução do apêndice. O apêndice vermiforme, né? Aquele órgão que está lá no seco, ele serve para, ele libera muco ali no seco, facilita a passagem das fezes, né? Pertinho da válvula ileocecal. Isso é um ponto anatômico importante também, né? Termina o ilho terminal, né? Já vem o seco, a válvula, começa o seco, começa o cólon, né, pessoal? E ali fica o apêndice. Então, o que que acontece? Um fecalito, né? Fezes endurecidas, petrificadas, alguma semente, né? De algum alimento, alguma fibra vegetal, o que quer que seja. Pode ser um tumor, né? O que que a gente vê? Que tumor que é o mais comum do apêndice? Tumor carcinoide, né, pessoal? Um tumor neuroendócrino. Por isso que a gente sempre tem que ver o anátomo depois da apendicectomia. E hiperplasia reacional linfóide, né? Alguma virose. A gente vê bastante em criança isso acontecer. Quais são as fases da apendicite? A apendicite começa com uma fase inflamatória, né? Que é a distensão do apêndice por aquela obstrução. Ou fase catarral também é chamada. A fase inflamatória, então, tem distensão, tem que lembrar do quê?
estímulo, estiramento, dor visceral. O que o paciente vai começar a referir? O paciente tem uma dorzinha que pode começar ali no epigastro. Lembra? O epigastro está na altura do gânglio celíaco. Então, essa dor depois ela pode migrar na segunda fase supurativa, flegmonosa, né? Começa a produção daquela secreção, né? Começa aquela secreção a se tornar purulenta. Isso vai começar a irritar as estruturas adjacentes, tá? E, por conseguinte, pode irritar o peritônio, pessoal. E o peritônio parietal tem inervação somática. Aí o paciente localiza a dor. Então, aquela dor que era visceral no início, ela vai passar a ser somática, parietal. O paciente, doutor, começou aquela dor aqui no epigastro, começou aquela dor periumbilical, bem aqui no umbigo, e agora está me doendo aqui, ó, bem na fossa ilíaca. Então, a gente já tem que saber, a dor já é somática. E a fase isquêmica, necrótica, gangrenosa, já tem comprometimento arterial. Aquele apêndice começa a ficar edemaciado, começa a ficar cheio de pus, e começa a apertar ali, né? Começa a ficar tudo comprimido. Então, a irrigação arterial fica comprometida, né, gente? E aí, por conseguinte, necrose, isquemia, necrose, o que acontece? Perfura. E aí sim vem a peritonite, tá? Então, como é que é a apresentação clínica, né? Que é o que nos interessa aqui. O paciente começa com aquela hiporexia, né? Ontem eu comecei com uma sensação, parece que eu estava comendo uma coisa e uma coisa estragada, assim, não consigo comer, não tenho fome, né? Vomitei, pode ter vômito reflexo ali, né? Autonômico, pode ter tido 1, 2 episódios de vômito. No início era uma dor aqui, agora passou para cá, já é mais forte, né? Então tem essa característica migratória, pelo menos 50%, tá, pessoal, dos apendicites vão ter essa característica migratória da dor. E pode ter febre, né? É um sinal um pouco mais tardio, a gente já tem que ter estabelecido ali um abscesso, uma reação inflamatória ali maior, tá? Então a gente vê aqui, só para a gente deixar bem figurado aqui, né? Uma apendicite gangrenosa, aqui com alguns fecalitos dentro. A gente vê a aderência, né, do seco já, ó, o apêndice, ele é retrocecal, tá? Aqui, ó. Então, que é a maior parte dos apêndices vão se apresentar dessa maneira. Aqui a gente vê esse plastrão de epíplon, né, grudando ali, ó, no apêndice, tá? Isso aqui pode ser palpável no exame físico, tá, pessoal? E às vezes isso aqui tá bem feio no intraoperatório. O doutor Eduardo vai citar isso. A gente vê mucocele por causa da apendicite, né? E a gente vê o tumor carcinoide aqui, pelo que eu falei antes. Aqui umas fotinhos de intraoperatório. Pessoal, então, assim, aqui a gente vê, né, o comprometimento de algumas alças. Isso aqui pode virar uma obstrução, né, gente? Pode virar aquele plastrão ali, pode aderir, o delgado ali, por aderência, pode fazer obstrução. Aí o abdômen agudo inflamatório pode virar obstrutivo, pode perfurar, vira perfurativo. Então, a gente vai ver que as coisas vão se conectando. Só para citar aqui, 2 casos especiais, tá, gente? A gente pode ter apendicite em criança muito novinha, né? Elas não sabem ainda dizer o que eles estão sentindo, né? Tem uma dificuldade maior de se expressar, né? A gente não vai perguntar para a criança, não vai dizer que está com anorexia, né? Simplesmente não vai comer. Então, a gente tem essa dificuldade de caracterizar a dor, tá? E a gente tem uma imaturidade ainda do epíplon, né, na criança. Ela ainda não tem, aquele epíplon não vai poder tamponar aquela reação inflamatória de forma eficiente. Então, a gente vê perfurar mais, né? A gente vê peritonite aí, né, em apendicite mais em criança também. E o idoso, pessoal, né, que tem aquela resposta metabólica mais arrastada, tem uma reserva funcional pequena. Então, esse paciente, essa resposta inflamatória, por não ser tão eficiente, às vezes ele não vai ter febre, né? Vai ter pouca dor, né? Vai ter um pouquinho de anorexia, de hiporexia. Só que como ele não tem reserva, então o apêndice pode perfurar também e ele pode ter uma piora do estado geral, os pacientes vão a óbito, né? Mais rápido, eles têm uma piora muito, muito rápida, se comparado a pacientes, né, com uma idade menor. Colicistite, pessoal, é inflamação aguda da vesícula, tá? Ela é uma complicação da colelitíase, tá?
Se vocês lembrarem lá da colelitíase, né, o cálculo da vesícula, né, a gente vê que a maioria é de colesterol. Tem os cálculos marrons também, né, que são lá da via biliar, tem os cálculos pretos, que são por hemólise, vocês devem lembrar disso. Mas, via de regra, é colesterol que a gente vê no nosso dia a dia. Como é que funciona a formação do cálculo? Vocês lembram disso? O cálculo ele tem, então, os sais biliares, ele é formado pelo colesterol e pela lecitina, né, pessoal? Então, o que a gente vê? Isso naquele triângulo, né, de Admiral Small, vocês lembram disso? Isso é uma gangorra, né? Tem que ficar em equilíbrio, essas três coisas. Se não tiver um equilíbrio, pender mais para um lado, a gente vai ver aquela nucleação, né, a precipitação do cálculo dentro da vesícula. Tá? E o que acontece? Como é que é a fisiopatologia da policistite? Né? Vocês já pensaram, já estudaram isso, né? Vamos relembrar. O cálculo, dependendo às vezes do tamanho, da quantidade de cálculos, ele vai lá no infundíbulo, vai obstruir o ducto cístico, né? Vai impactar lá no infundíbulo. E a bile vai ficar dentro da vesícula, né? Vai ficar armazenada ali. Aquela bile começa a aumentar a pressão dentro da vesícula, principalmente quando o paciente come, né? O que acontece com a vesícula? Ela contrai. Então, aí o paciente tem dor. Então, vai começar aquela reação inflamatória na vesícula por uma obstrução, um cálculo, na maioria das vezes. Então, como é que é a apresentação clínica desse paciente? O paciente tem aquela dor que se localiza, né? Pode começar ali, pode começar na região do epigástrio, pode começar na região periumbilical, pode começar com sintomas autonômicos, parecido com apendicite, mas depois ela se localiza. Mas, via de regra, o paciente já tem a chamada cólica biliar, né? Que chama cólica biliar. São as dores ali é a colelitíase sintomática, né? Mas a dor pode localizar no hipocôndrio direito, tá? E ela pode irradiar para o ombro, para o dorso. O paciente, frequentemente, nos casos de colecistite, tem náusea e vômitos, né? Ele pode ter febre, leucocitose, né? Como qualquer outro sintoma, como qualquer outro quadro inflamatório. E pode ter o sinal de Murphy, que a gente falou antes, tá? E agora eu pergunto para vocês, pessoal. O paciente com colecistite, ele tem icterícia, né? Estão passando o round lá, estão passando a enfermaria e aí tu vai passar o caso lá para o professor, vai dizer, o paciente lá com colecistite, né? Vai ser operado amanhã, tá ictérico. Isso é normal para vocês? Não pode ser normal, né? Não pode parecer normal. Então, quando é que acontece a icterícia? É uma complicação, né, pessoal? Tem alguma obstrução, tem algo ali errado. Lembram da síndrome de Mirise? Um cálculo impacta no infundíbulo e começa a comprimir extrinsecamente a via biliar comum, o colédoco. E aí tem estase biliar ali na via biliar principal, a via biliar principal, né? E essa estase, então, leva à icterícia. Essa estase é a montante da obstrução e começa a causar icterícia no paciente. Um abscesso hepático, né? Comprime lá os canalículos hepáticos, começa a fazer estase também, e quadros sépticos, né, gente? O paciente com sepse vai fazer icterícia. Colangite, a via biliar é infectada, né? E por que acontece isso? Na grande maioria das vezes é por coledocolitíase, uma obstrução por cálculo, né? Essa obstrução pode ser por câncer, né, gente? Pode ser um câncer na papila, né? Um tumor de papila, vai obstruir. Um tumor da via biliar, pode ser um tumor de Klatskin, né, gente? Pode ser um tumor de vesícula, um tumor do fígado, estenose inflamatória, né? A gente vê também, pode ver, é mais raro por verminose, né? Algum verme ascender ali pela via biliar, através da papila. E a gente tem a famosa tríade de Charcot, né, gente, na colandite, que é a dor abdominal, icterícia e febre com calafrios, né? Paciente com isso, a gente deve ficar atento, levantar as duas orelhas aí, tá? E a gente, associado à tríade de Charcot, a gente pode ter hipotensão e confusão mental. Isso é a pêntade de Reynolds, mortalidade altíssima, né? A gente vê isso em pacientes que já estão bem ruins, né, gente? Então, aqui
a gente vê, né, o cálculo lá na vesícula, cálculos que migram aqui para o colédoco, que podem impactar, né, nessa porção mais medial do colédoco, pode ser na porção distal, tá? Não vou falar de tratamento, né, pessoal, porque isso o doutor Eduardo ali, depois de amanhã, vai esmiuçar para vocês, tenho certeza, né? Mas eu preciso falar da parte que me cabe aqui, né, gente, da CPRE, minha área de interesse. O que é a CPRE? O duodenoscópio entra, vai até a segunda porção do duodeno, a gente vai canalizar a papila, fazer uma papilotomia e a gente consegue retirar, seja com um basket, né, uma cestinha, seja com um balão, a gente consegue tirar os cálculos da via biliar, né, sendo menos invasivo, né, do que um procedimento cirúrgico, né, pessoal, e pode colocar ali a gente pode ter essa terapêutica, né, isso é muito bom, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da pancreatite aguda, tá? A pancreatite, as causas o que mais causa pancreatite? Litíase, né, gente? Litíase e alcoolismo, tá? Essas duas coisas aí mais de 90% aí, tá? Pode ser por hipertrigliceridemia, hipercalcemia, né, problemas na paratireoide, pode ser uma pancreatite medicamentosa, pode ser por ascaris, né, a gente pode ter obstrução ali, pode ser por uma infecção viral, uma cachumba parotidite, uma Coxsackie, e pode ser por idiopática, assim chamada, né? Que hoje a gente sabe que é por microcálculos, lama biliar, né? Vocês lembram lá da anatomia, gente? Que na segunda porção ali do duodeno desemboca o colédoco, né? E o ducto de Wirsum, que é o ducto principal, desemboca na papila maior. Lembra disso? Lembra que tem a ampola de Vater, tem o esfíncter de Oddi, né? Todos ali desembocando, então, ali, né, para dar vazão à bile e a secreção exócrina, né, do pâncreas, né, gente, amilase, lipase. Aqui a gente vê uma imagem duodenoscópica da papila direita aqui, tá? A papila saindo bile ali, né? E aqui uma representação ali, um desenho. E aqui a gente vê o que causa, né? O cálculo, então, migrou, saiu pelo ducto cístico lá, ó, caiu na via biliar principal e impactou lá na saída. E aí eu pergunto para vocês, esse paciente aqui, ele tem obstrução, né? Ducto de Wirsum, tem obstrução do colédoco. Mas é isso que acontece na maioria das vezes na pancreatite, o cálculo fica ali. O que ia acontecer se o cálculo ficasse ali? Pode ficar. O que ia acontecer? O paciente tem que ter icterícia, né, gente? Está obstruído, né? Pelo menos está com dificuldade de passar, né? Mesmo que o cálculo não seja grande. Então, na maioria das vezes, a gente não vê isso, tá? A não ser que esse desenho tenha sido bem na hora que o cálculo estava passando, tá? Mas o que acontece? O cálculo, geralmente, ele passa ali e faz um edema da papila, faz uma papilite e fecha, e aquilo ali fecha, tá? Então, a gente vai ver ali, o pâncreas vai começar a digerir ele mesmo, né, gente? A secreção não sai, o suco pancreático não sai, ele vai digerir ele mesmo. Tá? Como é que é a apresentação clínica do paciente com pancreatite? O paciente tem uma dor súbita e intensa na região do andar superior do abdômen. Essa dor irradia para o dorso. Por que a dor irradia para o dorso também, né, gente? Por que o paciente com pancreatite tem atitude antálgica de genopeitural, aquela atitude da prece maometana? Por que o paciente se curva para frente, né? Porque o pâncreas é um órgão retroperitoneal, né? Então ele está lá colado na coluna. O paciente vai para frente para tentar o órgão ficar mais livre um pouquinho, né? Essa é a posição antálgica. Então, enquanto vê o paciente lá no pronto-socorro inclinado para frente, lá, né, tendo essa atitude, a gente deve suspeitar de pancreatite, né? O paciente vomita 10, 20 vezes. Por quê? Lembra que o pâncreas também ele está atrás do estômago, né? Está colado no estômago. Então faz gastroparesia, aquela região, imagina aquele suco pancreático inflamando, né? Corroendo o pâncreas, né? Faz gastroparesia, o estômago fica paradinho, o paciente começa a vomitar, não tem peristalse, né? E a gente vale lembrar aqui, pessoal, da amilase e da lipase, né? Que são enzimas que servem para diagnóstico, né, gente?
elas não servem para predizer gravidade, tá? Então, o paciente está com uma lipase de 500 ou de 5.000, não importa, é pancreatite, né? Agora, não precisa, a gente vai dosar aqui, né, a amilase para ver se, né? Então, não, serve para o diagnóstico. Tem outras coisas que a gente vai ver, classificações a gente vai ver que vão predizer gravidade, né, o prognóstico do paciente. Então, é para diagnóstico mesmo a amilase e a lipase, né? A amilase, aumento do nas primeiras horas ali, ela já está aumentando. Aí vale lembrar que as enzimas têm que estar 3 a 5 vezes o valor de referência, né, gente? Então, a amilase ela é muito sensível, a gente precisa ali de pelo menos 500 de amilase, tá? Para pensar em pancreatite. Tem muita coisa que causa hiperamilasemia, né? A gente pode ter isquemia mesentérica, obstrução intestinal, muita coisa pode aumentar. Então, ela tem que estar acima de 500 para essa sensibilidade ser boa, né? E a especificidade também, né? A gente quando a gente fala da lipase, ela é muito mais específica, né? Só que ela começa a aumentar ali no 3º dia, né, pessoal? E pode ir até o 7º dia aí, né? Mas começa só no 3º dia. Então, vale lembrar desses pormenores aí, né? No que tange a enzimas, tá? Pessoal, assim, ó, a classificação de pancreatite tem um fuzel de classificações, tá? O que vale a pena a gente falar aqui? Principalmente para vocês, pessoal que vai fazer prova de residência, né? Vai prestar prova aí para R1, na parte de cirurgia, né? Quando cai pancreatite, adora. O critério de Hansen tem que saber de cor, né, gente? Tem que saber de cor, tá? Os critérios de SOFA, de Marshall, Apache 2, critérios modificados ali de Atlanta, né? Que foram modificados, são de 92, foram modificados em 2012. O que eu vou falar aqui, ó? Dos critérios de Hansen tem que ser maior ou igual a 3, maior ou igual a 3 de SOFA, maior ou igual a 2 de Marshall e maior ou igual a 8, né? Para a gente falar em gravidade no Apache 2, tá? Mas isso é uma coisa que tem que saber, tá, pessoal? Tem que critérios de Hansen tem que decorar. E a gente fala também, tem os critérios de Petroff e Windsor, né? De 2010. A gente fala daí, é uma classificação bem legal, porque fala das complicações locais que a gente pode ter na pancreatite e também da falência orgânica, né? O paciente que está lá com uma insuficiência renal, né? Está tendo que dialisar às vezes. Então, a gente fala em pancreatite leve nesses critérios, que o paciente não tem complicação local, né? Não tem necrose, né, ainda, e não tem falência orgânica, ele está bem, é uma pancreatite aguda leve. Pancreatite aguda moderada, por Petrov, a gente fala então que o paciente já tem complicação local, tá? Mas essa necrose ela tem que ser estéril, tá? E também, ou ele pode ter falência orgânica, mas essa falência orgânica tem que ser transitória, né, gente? O paciente depletou lá, foi a 3 de creatinina, teve que mas a gente só hidratou ele, né? Hidratou, fez reposição hídrica, a gente deixou ele em PO, o paciente recuperou a função renal. Então, uma pancreatite aguda moderada. Quando a gente fala em pancreatite aguda grave por Petrov, a gente tem que falar de necrose local, na complicação local, tá? O paciente tem que ter necrose infectada já. Ou falência orgânica persistente, o paciente perdeu função renal e está tendo que fazer hemodiálise. É um paciente grave, né, de acordo com os critérios de Petrov. E a gente tem aquela pancreatite crítica, que é o paciente que tem a necrose infectada localmente, né, e tem também falência orgânica persistente. Tem as duas coisas, tem que ter as duas coisas, né? Então, o paciente tem uma mortalidade elevadíssima, né? Então, aqui, né, uma tabela com os critérios. O que a gente vê, ó, na apresentação do paciente, né? Lembram desse sinal, o sinal de Cullen? Que é o que fala esse sinal? Ele é patognomônico de pancreatite, sinal de Gray-Turner, né? Que é essas equimoses nos flancos, e o de Fox, que é da região inguinal ali, da base do pênis, né? O que é isso? É sinal de pancreatite grave? É um sinal de pancreatite grave, mas é um sinal de sangramento retroperitoneal. Tem que ter sangue no retroperitônio, tá? O paciente pode ter uma úlcera duodenal perfurada, sangrou no retroperitônio,
vai ter também esses sinais. Tá, gente? Então, isso sobre pancreatite rapidamente. Vamos falar um pouquinho de diverticulite aguda, tá? A gente chega aqui nesse momento que a gente precisa definir, né? Falar sobre alguns conceitos de novo, tá? A gente tem a diverticulose, tá? O que é a diverticulose? É uma herniação, tá? Eu vou falar disso logo mais, mas olha só, então só para conceituar a diverticulite é a inflamação do divertículo, tá? O que é a doença diverticular? A doença diverticular é uma complicação da diverticulose, tá? Pode ser inflamação, pode ser sangramento, pode ser estenose, tá? Então, a diverticulose, ela é um falso divertículo, porque o que é hernia? Hernia a mucosa só, não tem todas as camadas, a muscular não está herniada, tá? E essas herniações ocorrem, pessoal, em pontos de fraqueza do cólon, tá? Quais são os pontos de fraqueza? É aquele lugar onde o vaso está entrando, onde o vaso está imergindo, tá? No cólon. Aquele ponto ali é por onde vai passar a mucosa, então ela vai se exteriorizar por ali, tá? A diverticulose, ela é muito comum, né, pessoal? Ela é quase que fisiológica, se a gente for ver com o passar do tempo, né? A plasticidade do cólon vai tornando isso mais propício, né? Tanto é que a partir, então, dos 50 anos, 1/3 da população vai ter diverticulose, né? E isso, a partir dos 80 anos, 2/3, né? 2 a cada 3 pessoas, a partir dos 80 anos, tem diverticulose. Então, para vocês verem o nível, assim, de prevalência, né, disso. Aí vocês lembram aqui o que eu estava falando, pessoal? Vocês lembram das tênias no cólon, né, no intestino, né? A gente tem a tênia mesentérica aqui, tá? A tênia mesentérica, ela tá junto com o mesentério aqui, ó. Tem vaso. A gente tem duas tênias na borda antimesentérica, tá? A borda antimesentérica tem uma tênia aqui e uma tênia aqui. Onde é que é o lugar que mais tem divertículo? Né? Isso já caiu em prova, né, gente? Eu já vi questão de prova com isso. Então, é na face mesentérica da tênia antimesentérica, tá? Então, é para o lado do mesentério, perto da tênia antimesentérica, face mesentérica. Então, aqui a gente vê, né, ó, herniou a mucosa, tá? E o vaso está acompanhando ali, pessoal. O vaso está junto. Isso a gente vai ver no cólon. A gente vai começar a falar agora de algumas particularidades, né, dos divertículos ali. O divertículo do cólon direito, ele é um divertículo hipotônico. Vocês lembram disso? O divertículo hipotônico, ele tem o ósteo, né, aberto, né? E o que acontece? O vaso está ali. Se ele é hipotônico, o ósteo está aberto, o vaso fica mais exposto. Então, o que acontece no cólon direito? Sangra mais. Né? Sangra mais porque o vaso está mais exposto, vai passar fezes ali toda hora. Então, vai sangrar. E o que acontece no cólon esquerdo? O cólon esquerdo ele é hipertônico, então o ósteo diverticular é pequeno. Então, o divertículo vai assumir essa forma de raquete, né, pessoal? Vocês estão vendo? Ele é fininho no ósteo e depois ele aumenta. Então, o que acontece, né? Se a gente for pensar logicamente, ele obstrui mais. Vai passar ali um fecalito, vai obstruir esse ósteo diverticular. Então, ele vai inflamar mais. Então, a gente vai ter mais diverticulite à esquerda, né? No cólon sigmoide ali, a gente vai ter muito divertículo ali, né? Divertículo hipertônico, vai ter mais inflamação e vai ter mais sangramento no lado direito. Aqui a gente vê, né, o aspecto colonoscópico da diverticulose, tá, gente? E aí a gente vê aqui que do lado direito, então, sangra mais, tá? É uma das causas principais aí de hemorragia digestiva, né, baixa. E aqui a gente vê um fecalito, né, ou quer que seja, pode ser semente, né, restos podem obstruir o ósteo, tá? É a segunda causa mais comum de abdômen agudo, tá, gente? Só fica atrás da apendicite, tá?
Até 25% dos pacientes, então, com diverticulose vão ter diverticulite. Tá? E ela é mais comum, então, no cólon esquerdo, tá? Como é que acontece? A obstrução acumula muco ali, né? O cólon não consegue secretar nada para dentro da luz e acaba por ocorrer a isquemia. A isquemia do... E aí o que acontece? Microperfurações nesse divertículo. Microperfurações, tá? Isso vai formar o quê? Microabscessos ao redor daquele divertículo, tá? Então, a inflamação, a gente é conhecido como apendicite do lado esquerdo, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é parecidíssimo, né, pessoal, com a apresentação clínica é muito parecida, mas ela é contralateral. Começa com uma dor mal definida, é claro, né? Tu vai perguntar para o paciente se ele tem histórico de, às vezes não, o paciente não sabe também, né? Mas, doutor, eu já tive um episódio de verticulite no passado, a dor é parecida, ou, eu fiz uma colonoscopia, tem divertículo, mas às vezes o paciente não sabe, né? Então é uma dor que começa no andar superior, começa no epigastro, pode começar na região periumbilical, né? E que ela vai migrar com o tempo, né, pessoal? Ela vai se tornar somática e vai passar para a fossa ilíaca esquerda. Tá? E tem a febre também é um sintoma bem comum aí, mas é um sinal tardio, né? A gente pode palpar aquela massa ali na fossa ilíaca, aquele plastrão inflamatório, né? Aquele fica grudado o epíplon ali e pode ter sinal, pode ter peritonite, né, gente? A gente vai falar na classificação de Hinchey, que tem que saber, isso é importante. Né? A gente tem o tipo 1, né, que tem aquelas microperfurações, mas que elas estão localizadas. Elas estão localizadas no lugar da perfuração. A gente tem o Hinchey 2, que começa a se encapsular um abscesso, tá? Mas ele está ali ainda, tá? Ele está localizado ali. Tá? No Hinchey 3, a gente já vê peritonite, já tem irritação peritoneal. E que é aquela peritonite, mas no Hinchey 4 já é uma peritonite fecal, né? A gente já tem perfuração, contaminação da cavidade com fezes, né? Esse é o Hinchey 4. Outras causas, então, tá? De abdômen agudo inflamatório, para a gente fechar, a doença inflamatória intestinal e a doença inflamatória pélvica, tá? A doença inflamatória intestinal, né? Vocês lembram lá da retocolite ulcerativa, da doença de Crohn, né? O que ela é uma inflamação, né? Na doença de Crohn pode causar estenose, né? O paciente pode ter obstrução, tá? Tem aquela característica de ser salteada, ela pode dar em todo o aparelho digestivo, né? Desde a boca até o ânus, né? Inclusive tem essas lesões perianais, né? Na doença de Crohn pode ter, tá? E a gente vê, e a retocolite, né, gente, principalmente o reto, né, mas elas também, essas doenças podem, são causas também, tá, de abdômen agudo inflamatório, podem cursar com essa apresentação clínica, tá? E a doença inflamatória pélvica, né, clamídia, gonococo, micoplasma, né, pode ter uma salpingite, uma eritrosalpingite, uma endometrite, tá? Isso também geralmente aí, né, por DSTs, né, gente. Então vamos falar um pouco do abdômen agudo obstrutivo, tá? Vamos adiante na nossa aula. O que é a obstrução? É a dificuldade, né, da propulsão do trânsito intestinal ou a parada, tá? A gente vai falar que tem uma diferença ali adiante, tá? Mas a dor costuma ser incólica, né? É uma víscera oca, então, né? O intestino, que quer seja o intestino. A gente vai falar também de obstrução depois, mais adiante, de gastroduodenal, né? Do estômago, do duodeno, são bem mais raros, tá, pessoal? A gente vê mais obstrução do delgado e do cólon, né? A dor é incólica, geralmente, tá? Cursa com vômitos. Qual é a característica desse vômito? Dependendo da altura da obstrução, a gente tem obstruções altas, obstruções baixas, né? Lembra onde é que é o ponto que separa a obstrução alta da obstrução baixa? É a válvula iliocecal, tá? Quando a gente fala de hemorragia digestiva, né? Aí é outro ponto, né? Aí é outro ponto. Mas a gente, falando aqui a válvula iliocecal, ela separa a obstrução alta, então obstrução alta acima da válvula iliocecal,
né? Então, o jejum no ilho, né? E a gente vê a obstrução baixa, que é do cólon, então, né, pessoal? Depois da válvula iliocecal. O paciente pode cursar, pode ter ruídos metálicos, né? Aquele ruído de luta, né? Aquele ruído alto, né? Que a gente não escuta. Geralmente ele tem distensão, né? A distensão a montante da obstrução. Então vai estar timpânico, tu vai percutir ali, vai dar aquele timpânico, parece um tambor a barriga do paciente, tá? E tem a diarreia paradoxal, tá? O paciente pode chegar com um episódio de ter uma diarreia profusa, né? E mesmo estando obstruído, isso pode acontecer. Por quê? Né? Chega aquele conteúdo ali, fecaloide, chega as fezes, chega naquele ponto de obstrução, tá? Mas o peristaltismo continua, então está obstruído. O que acontece? Aquela onda vai passar e vai levar as fezes lá, o paciente vai ter uma diarreia antes, né, de obstruir completamente. Isso pode acontecer, tá? É importante. Quais são as causas de obstrução intestinal, tá, gente? O que a gente mais vê? Pode ser por aderência, herniação, pode ser uma intussuscepção, pode ser um volvo do sigmoide, pode ser por neoplasia, pode ser por fecaloma, tá, gente? O que é a causa majoritária, então, da obstrução? Aderência. Né? A aderência é o que a gente mais vai ver. A gente vai ver aqui, ó, principalmente no delgado, né? E quando a gente fala de aderência, o paciente tem que ter tido cirurgia prévia, tá? Aquele abdômen já foi mexido. Então, vai obstruir o delgado do paciente, né? E aí, o que a gente mais vê no cólon? Obstrução, fator obstrutivo, câncer. O câncer coloretal é o que mais vai obstruir o cólon. Aqui a gente vê figurativamente também, né, a aderência, né, do delgado. Pode ser por uma hérnia, né, na parede abdominal. A gente vê aqui, ó, o cólon saindo, tá? Pode ser um volvo do sigmoide, tá aqui, né, uma torção. E pode ser por intussuscepção. A gente vê bastante em criança intussuscepção, né? Nas placas de Peyer, né? Aquelas hiperplasias linfóides, né? Então, o intestino entra dentro, né? Dele mesmo, tá? O que mais, pessoal? Câncer de cólon, né? Olha, alguém tem dúvida? Aqui o paciente provavelmente já está subocluído, né, gente? Está passando, mas está passando com dificuldade as fezes aqui, né? Alguém tem dúvida que isso, se a gente deixar com o tempo, vai obstruir? Não, né? Vai obstruir. Se obstruir, pode necrosar a parede, pode ter uma perfuração, mas, via de regra, isso vai obstruir, né? A gente vê as hérnias da parede abdominal, né? Pode ser uma hérnia epigástrica, hérnia incisional, uma hérnia umbilical, inguinal, femoral, e a gente vê ali a alça saindo, né? Ela pode estrangular, ela vai encarcerar ali e com o tempo ela pode estrangular, né, e entrar em isquemia. Isso é uma causa de obstrução, tá? A gente tem algumas classificações da obstrução intestinal. A gente pode falar que ela é funcional, né, por uma dinamia da musculatura lisa. A gente vai focar hoje aqui na outra causa, que é a obstrução mecânica, né? Ela pode ser alta e baixa, acima ou abaixo da válvula iliocecal. Ela pode ser simples ou complicada, né? Pode ser uma obstrução que ainda não tem peritonite, né? Mas pode ser uma obstrução que já tem uma complicação. Ela pode já ter isquemiado uma alça, né? Pode ter perfurado. Isso vai causar irritação peritoneal, tá? E ela pode ser parcial ou completa. O paciente pode estar subocluído, simplesmente, ou pode ter uma obstrução total, tá? Isso é uma urgência cirúrgica. E mais um adendo aqui, falar rapidamente. Vocês lembram da alça, da obstrução em alça fechada? Lembram disso? Tem um fator obstrutivo, tá? Vamos dizer lá, tem uma estenose, né? Por uma doença diverticular, né? Estenosou o cólon, fibrose, né? Pode ter um câncer aí, né? Colo retal, obstruiu a luz, fechou, não está passando nada. Vai começar a acumular líquido, vai acumular fezes em todo o cólon, a montante, né? Acima dessa obstrução. E quando a válvula iliocecal ela é competente, tá? Ela é uma válvula que só deixa passar a coisa num sentido, né? Então, o paciente tem a válvula, ela está funcionando direitinho,
sai o líquido para dentro do seco, mas o caminho contrário não é possível. Então, aquilo começa, a gente tem uma obstrução em 2 pontos, né? Então, essa obstrução, ela é mais grave, tá, gente? Ela vai, aquele conteúdo vai causar uma isquemia da parede do cólon mais rapidamente, e as complicações vão vir mais rapidamente, né? Então, isso é importante lembrar, que a gente tem uma figurinha só para ilustrar, né? Aqui um quadro suboclusivo e um quadro obstrutivo, tá? E aqui aquela configuração que a gente falou, né? Da estenose aqui, né? Do fator de obstrução e o acúmulo, né? E a gente vê também, então, essa distensão polônica, tá? Acima, ó, indo até o seco. Vocês lembram da lei de Laplace? Que a tensão, ela é proporcional ao raio, né? Ela é diretamente proporcional ao raio. Então, qual é o lugar que tem o maior raio, tem o maior diâmetro? No qual é o seco. Então, é o seco que vai ter a maior tensão, né? O doutor João Paulo amanhã vai falar, né? O seco tem 11 centímetros. O seco tem 12 centímetros. Então, ele é o lugar que vai primeiro, vai ceder primeiro, né, pessoal? Vai perfurar, né? Por pressão intraluminal. Vamos fazer, deixa eu só lembrar vocês de uma coisa chamada ilho biliar, vocês lembram disso? O ilho biliar é uma obstrução que acontece quando a gente tem uma fístula, tá? Lá em cima na vesícula a gente tem uma colicistite, o cálculo que estava ali dentro, dependendo do tamanho, se ele é um cálculo um pouco maior, ele vai ter a fístula, ele vai passar para o duodeno e vai percorrer todo o caminho, né, pessoal? Vai chegar lá no ilho terminal e ele não vai conseguir passar na válvula ileocecal, então ele vai obstruir. Então isso é uma obstrução, é o ilho biliar, tá? Tem aquela tríade de Hingler, vocês lembram? Aerobilia, obstrução, lembra disso? Tem mais um aí na história, tá? Aerobilia, obstrução, enfim, dor abdominal, talvez, tá? Tríade de Hingler, né? Me veio agora aí, mas... Bom, pessoal, isso não é uma coisa corriqueira, tá, gente? Mas é legal a gente saber, tá? Essas coisas caem, tá? Essas coisas caem em prova. Pessoal, não vou me estender muito, tá? Agora a gente vai correr mais. Eu vi que alguém me perguntou ali se, né? A gente não vai até as 21, fiquem tranquilos, tá? Vamos começar a dar agora o assunto vai fluir mais. Obstrução gastroduodenal, só para a gente citar aqui, ela é incomum, tá? Não é uma coisa corriqueira da gente ver, né? Pode ser por algum corpo estranho que o paciente ingeriu, pode ser um bezoar, né? Que a gente vai ver agora aqui os tipos de bezoar, tem o fitobezoar, né? Tem o tricobezoar, tem o fármaco-bezoar e o pâncreas anular, né? Aquela anomalia congênita do paciente que tem um pâncreas que envolve o duodeno, né? Então, isso lá nos primeiros dias ali, né? A gente já diagnostica logo na primeira infância ali, né? A gente vê aqui, ó, um tricobezoar, tá? De cabelo, né? Geralmente o paciente psiquiátrico, né? O paciente come cabelo, né? Ele arranca e come o cabelo. Aqui a gente vê um fitobezoar, né? Exteriorizando ali pelo estômago mesmo, né? Pela parede anterior, aparecendo. Não é minha essa foto, tá, gente? Abdômen agudo perfurativo, tá? É uma perfuração de uma víscera à outra, né? Impreterivelmente, tá? O que a gente vai ver como causa principal? Úlcera péptica perfurada, né? Ou a úlcera duodenal ou a úlcera gástrica, tá? O que mais perfura, né? É o que mais tem, a úlcera duodenal, tá? Mas ela tem a gente tem algumas particularidades aqui, tá? O que acontece? A úlcera gástrica, a úlcera é mais comum na parede anterior, tá? Então o suco gástrico, né? A gente vai ter mais pneumoperitônio, tá? Vai perfurar uma víscera oca, o estômago, né? A parede anterior, o paciente vai ter pneumoperitônio, vai ter gás, vai ter ar dentro do abdômen, tá? E a úlcera duodenal perfura mais posteriormente. E o que a gente tem ali? Gastroduodenal, lembra? Ramo lá de hepática comum, lá que vem lá do tronco celíaco, né? Uma artéria importante ou alguma artéria, né? Que venha da gastroduodenal
Então, vai ter mais sangramento, a gente vai ver mais hemoperitônio pela úlcera em virtude de uma úlcera duodenal perfurada. Tá? Como é que é a apresentação clínica desses pacientes? O paciente tem uma dor súbita, intensa, né, que se torna rapidamente difusa, tem sinais de peritonite. Agora, o tipo, né, da dor, a intensidade da dor, costuma ser assim, mas ela vai depender muito de quanto está contaminado o peritônio, né? Como é que perfurou? É uma úlcera gástrica que perfurou? É uma úlcera duodenal, né? Pode perfurar lá para o reto peritônio, né? O paciente não vai ter um pneumoperitônio, né? Então vão ser diferentes os sinais, tá? E o tempo gasto, tá? Entre o início do quadro e o tratamento, isso é o que vai predizer aí, né, pessoal? Quão mais rápido o paciente vai ser assessorado, vai ser atendido, né? A gente vê aqui à esquerda de vocês, então, uma úlcera duodenal, tá? Úlcera duodenal e uma úlcera gástrica à direita, tá? Aqui no intraoperatório, a úlcera perfurada, né? Na esquerda a gente vê a úlcera no estômago lá, né? Ó, a gente tá puxando ali, tá vendo, tá perfurado, tá saindo líquido ali, né? Na nossa frente já. Aquele líquido ácido do estômago já tá exteriorizando o peritônio, tá? E aqui uma úlcera na videolaparoscopia, né? A gente vê uma outra úlcera perfurada, tá, gente? Outras causas de perfuração, né? Diverticulite, né? A diverticulite pode perfurar, a gente vê esse é o conceito, a diverticulite deve nos trazer essa ideia da microperfuração, né, gente? E essa microperfuração pode tomar uma proporção maior, pode perfurar mesmo. Então, a gente pode ver pneumoperitônio por diverticulite, pode ser por um corpo estranho, né? O paciente ingeriu inadvertidamente ou advertidamente um corpo estranho e vai perfurar uma víscera oca, né? Paciente ou uma criança, um paciente psiquiátrico, né? Engoliu algo. A gente pode tem também pacientes corpo estranho pelo reto, também perfuração, né? Do reto, do sigmoide. A gente vê por câncer, né? Pode perfurar. O câncer de colo retal costuma também perfurar, né? Pessoal, isquemiar a parede. E por isquemia, né? Isquemia mesentérica que a gente já vai ver agora, inclusive, tá? Abdômen agudo vascular, pessoal, é o mais grave dos 5, né? É o que o paciente vai chegar mal para vocês, tá? O paciente vai chegar com muita dor, tá? Só que o diagnóstico é mais difícil, tá? Ele não, já vou dizer o porquê. Ele não é frequente, tá, pessoal? Mais ou menos 1% dos abdômen agudo, tá? São vascular. Se classificam como sendo vascular. Só que tem uma alta mortalidade, né? Até 90%, né? Então, até 9 de 10 pacientes morrem, né? Que tem. Quais são as causas da isquemia mesentérica, né? Do abdômen agudo vascular? Pode me dizer, assim, a isquemia mesentérica é o sinônimo, né? Do abdômen agudo vascular. Mas qual é a principal causa? É a embolia da artéria mesentérica superior. A embolia da artéria mesentérica superior é a principal causa do abdômen agudo vascular. A gente vê naquele paciente, é uma embolia, um êmbolo que saiu do coração, né, gente? Tem que saber isso, né? Foi por uma fibrilação atrial, uma arritmia qualquer, né? A gente vai ver ali certinho as causas, né, do paciente cardiopata que faz embolia arterial. A isquemia arterial não oclusiva, tá? Pode ser por o paciente estar hipovolêmico, né? Não tem não tem sangue para perfundir, tá? O intestino, tá? Pode acontecer, é a segunda causa. A gente pode ver trombose arterial, né? Por aterosclerose, né? Na maioria das vezes. E a gente pode ver uma trombose venosa mesentérica, tá? Que é uma dor um pouquinho diferente daí, tá? É a causa menos frequente, mas a dor costuma ser mais insidiosa, ela se instala com mais lentamente, né, gente? Então, quais são os fatores de risco, tá? É o cardiopata grave, né? O cara que já infartou. Esse cara tem um risco grande, ele tem uma zona inativa no coração. Ele tem um risco grande, né? Ele pode fazer uma arritmia, o paciente pode ter uma fibrilação, pode ter extrasístoles frequentes também, podem formar êmbolos, né? O paciente dislipidêmico, diabético, o que tem valvulopatia, né, que tem prótese valvar,
O paciente tem arteriopatia, né? Vasculites, né? O paciente que tem dilatação ventricular com trombo mural e uma doença reumática cardíaca, né? Então a gente vê quadros assim graves, né? A gente vê coisas feias na isquemia mesentérica, né? A gente vê o meso aqui infartado, né? A gente vê necrose de alça, né? Aqui uma porção, se a porção é menor, o doutor Eduardo, né? Meu xará aí vai estar falando depois de amanhã, né? Mas eu não quero me aprofundar nisso, mas a gente vê aqui, né, pessoal, uma grande parte do delgado necrosado, né? Esse paciente tem um prognóstico muito reservado, né? A mortalidade chegando em 100%, né? A gente tem uma obstrução da mesentérica superior, né? Num nível alto ali. A gente vai ver zonas de necrose muito extensas, né, gente? Então, a mortalidade chega aos 100%, né? A apresentação clínica desse paciente. Esse paciente vai chegar em um mau estado geral, vai chegar taquicárdico, vai chegar sudorético, taquipneico, vai ter dor extenuante, né, lancinante, mas tem uma pegadinha, pessoal, que isso cai muito em prova, tá? Que é a desproporção entre a clínica e o exame físico. O paciente não vai ter sinais de peritonite, não no primeiro momento, tá? Porque o paciente vai ter aquela dor, ele vai certamente procurar atendimento, né? É uma dor que vai levar ele ao atendimento. Ele não vai ter analgésico para ele ficar em casa. Então ele vai procurar atendimento, vai chegar lá e o paciente não tem peritonite, né? Mas ele está gritando de dor. Então essa desproporção, isso deve chamar a atenção da gente, pessoal, tá? Tem que pedir uma angiotomografia, né? O doutor João Paulo também vai falar sobre isso, né? Não quero tocar no assunto dos colegas, tá, gente? Mas com o tempo, então, vai levar uma isquemia desse suprimento sanguíneo, vai parar, vai ter necrose, vai ter perfuração, e aí sim vai ter peritonite. Mas isso é um pouco mais tardio, não é num primeiro momento, tá? No toque retal, vai ter uma secreção escurecida, né, gente? Isso lembra aquela secreção em geleia de framboesa, né? Então, isso é sinal de isquemia da mucosa, né? Vai ter leucocitose importante, vai ter desvio à esquerda, né? Leucocitose de 20 mil para cima, desvio à esquerda, tem acidose metabólica, lactato alto, né? É um paciente crítico, tá? O abdômen agudo hemorrágico, tá, pessoal? Para a gente fechar, então, a aula, tá? O que é o abdômen agudo hemorrágico? É sangue livre dentro da cavidade, tá? Não é na luz, tá, pessoal? Não é na luz. O sangue na luz intestinal é hemorragia digestiva, né? Isso, inclusive, fica a sugestão aí, Brenda, tá? Para um próximo tema, tá? A gente pode falar sobre isso, tá? Mas é sangue na cavidade, sangue livre ali dentro, tá? A hemorragia, essa hemorragia, né, intraabdominal é rara, tá? É rara. 2% dos pacientes aí que procuram atendimento com dor abdominal são os que vão ter sangue livre na cavidade, né? O sangue costuma ser em grande volume, né, pessoal? O paciente perde aí 15% da volemia, né? Tem repercussões hemodinâmicas, né? Qual é a principal causa? Gravidez tubária rota. Gravidez tubária rota. Isso deve estar lá no topo para vocês, tá? Depois a gente vê um aneurisma arterial, né, roto, tá? E qual é a víscera, né? Qual é a artéria? É a artéria esplênica, né? É a maior causa de aneurisma roto, né? É a da artéria esplênica, tá? A gente pode ter ruptura de tumores hepáticos, né? Principalmente o adenoma, né? A mulher jovem, usuário de anticoncepcional oral, lembra dos 3 tumores hepáticos benignos, né? Hiperplasia nuclear focal, né? O hemangioma e o adenoma, tá? A gente pode ter uma ruptura espontânea, né? Do baço, tá? Por esplenomegalia, pode ser por virose, né? Dengue, né? E a gente pode ter também bem menor número aí o cisto roto, né? Do ovário, né? Então, a gente vê aqui, né, a migração do embrião, né, o embrião se instalou ali na tuba,
na trompa, né, de falópio, e teve uma ruptura, né, pessoal? Então, isso, a gente vê sangramentos, assim, ó, massivos, tá, pessoal? Coágulos de sangue. O paciente chega chocado, tá? Tumores hepáticos, né? A gente vê aqui um adenoma, né, ali na tomografia, só coloquei ali para a gente ver ali, né, que no lobo esquerdo, então, um adenoma grande, né? E aqui ele roto já, a peça, né? O hepatocarcinoma, né? O carcinoma hepatocelular também pode ser causa de sangramento, né? Os tumores malignos do fígado, né, gente? Pode sangrar também, tá? O baço, né? Uma esplenomegalia, uma ruptura espontânea do baço também, responsável por sangramentos em grandes quantidades. Olha a quantidade de sangue nessa tomografia. Olha a laparoscopia, né? Com um nível, né? Um peritônio enorme. E qual é a apresentação clínica, então, né, pessoal? A gente deve suspeitar, né, de uma hemorragia intracavitária com uma mulher de idade fértil, né? Às vezes tem atraso menstrual, tá? Mas é uma dor abdominal e tem outras coisas junto. O paciente está taquicárdico, o paciente está com uma palidez cutânea, né? O paciente está chocado, né, pessoal? Sinais de choque, tá? No início pode não ter peritonite. O sangue, ele não irrita num primeiro momento o peritônio, né? O sangue, a urina, né? A gente vê muito mais isso com a bile, com as fezes, né? Isso irrita mais rapidamente o peritônio. Claro que vai irritar, tá? O sangue vai irritar o peritônio, mas isso está um pouco mais tardiamente. No primeiro momento, então, o que deve chamar atenção os sinais de choque, tá? O paciente está taquicárdico, está hipotenso, está oligúrico, está desorientado, né? A gente vê sangramentos bem expressivos aí, tá, pessoal? Certo, gente? Essa mensagem aí que eu queria falar para vocês é um tema bem amplo, né? Eu procurei não me estender muito, tá? Essa aí é a foto da minha caipira, tá? E, pessoal, obrigado, tá? Pela atenção de vocês. Espero que essa aula tenha contribuído, tá? De alguma maneira aí, né? Para a vida médica, para a vida profissional de vocês, né? Não só os médicos, né? Eu sei que tem gente aqui da área da saúde, né? Pessoal, obrigado pela atenção, né? A gente deve ter em mente, tá? O abdômen agudo, não só para o cirurgião, né, gente? Não só para o cirurgião, para o clínico também, né? O clínico tem que saber muito de abdômen, tem que saber palpar o abdômen, né? Tem que saber se aquilo é algo grave ou não é, né? A gente precisa chamar o cirurgião para avaliar, nem sempre, né, pessoal? Assim, o cara que vai estar lá no pronto-socorro tem que saber avaliar um abdômen, né? Às vezes tem que ter um fast ali, né? Tem que saber manusear o fast, né? Então, e tem que estar atento a esses sinais, né, gente? Então, a apresentação clínica, né? Isso é o que vem primeiro, né? É o que vem na nossa cara, tá? É o que está jogado ali para a gente.